Mário, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco, saudade de modo muito especial a todas as pessoas que estão aí presencialmente, mas também as pessoas que estão no vídeo conosco. Mário, uma alegria estar aqui com vocês novamente, muito grato a você pela oportunidade, muito grato ao Fabrício e parabéns a todos que fazem esse evento. Bom, eu tive a oportunidade agora, né, de aprender bastante com toda essa turma que me antecedeu. Acho que o Ricardo fez um comentário bastante interessante e que se aplica across the board, como se fala, né, em toda e qualquer atividade, a questão da ruptura, coisa bastante importante para a gente ficar bem atento sobre esse contexto. O Roberto mencionou aí essa carteira de privatizações e concessões, o contexto da PPI, do Ministério da Economia, da mais alta relevância, e eu destacaria também o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Economia no âmbito da CEPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, liderada pelo competente secretário Carlos da Costa, pelo competente secretário Gustavo N., que tem aí esse grande objetivo da gente poder aumentar a produtividade, a competitividade de todas as empresas, de todos os players brasileiros. Eu entendo que o Zé Augusto fez aí uma relação bastante importante dentro do contexto da densidade demográfica, que se aplica também para a pauta da nossa discussão agora, mas em várias outras, né? E a gente vê como essa questão do celeiro do mundo do Brasil, ser o celeiro do mundo, existem vários fundamentos, muito mais do que argumentos, que embaseiam essa possibilidade que a gente tem que lutar para se tornar cada vez mais uma realidade. Já avançamos muito, mas sempre há bastante para poder avançar. Destacar o que a Fernanda fez aí para a gente, uma leitura dos países árabes, informações estratégicas que ela divide conosco, e também do contexto de se pensar em conjunto, né? Se pensar em bloco. Então, muito importante. Eu tenho certeza que o Fábio, que vai me suceder, vai encerrar aí esse nosso painel, de modo a encerrar com chave de ouro, trazendo aí as suas colocações. E eu queria, dentro desse contexto, Mário, que você rolou a bola para a gente, eu queria começar com o gancho que eu encerrei, tive a alegria de estar aí com vocês na abertura ontem, também representando aqui o nosso querido SEBRAE, o nosso Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Mas antes de pegar o gancho de ontem, eu queria dizer que o SEBRAE, a gente está numa cruzada muito grande, o presidente da CNC, que é o nosso presidente do Conselho, Zé Robertados, o presidente Carlos Melles, nosso diretor-presidente executivo, eu à frente da Diretoria de Administração e Finanças e o Bruno à frente da Diretoria Técnica, numa grande cruzada para a gente poder entregar o SEBRAE que o Brasil precisa. A gente tem focado cada vez mais no SEBRAE em rede para que a gente possa entregar o SEBRAE que o Brasil precisa, ou seja, a gente tem 16 milhões em torno disso, dos empreendedores, os heróis e heroínas que empreendem no nosso Brasil, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, que é o nosso público-alvo. A gente entende que esse é o foco da nossa atuação, mas o nosso grande objetivo na entrega do SEBRAE que o Brasil precisa é trabalhar via esses 16 milhões para que a gente possa contribuir com os 210 milhões de irmãs e irmãos brasileiros. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de colocar aqui 3 perguntinhas para a gente, pegando o gancho, conforme eu falei, do encerramento do Desafio de Nação de ontem à noite, né? Ou seja, o que é que só nós temos? O que é que nós fazemos que não deveríamos mais fazer? E o que é que nós não fazemos e que nós deveríamos fazer? E aí é uma reflexão que a gente tem que envolver o Iandé da nossa nação e da nossa querida pátria amada. O nosso original Tupi-Guarani possuía ali 2 pronomes pessoais para a primeira pessoa do plural, o Oré e o Iandé. O Oré era o nós mais restrito, o nós de uma determinada panelinha. E o Iandé não. O Iandé era aquele nós, e é aquele nós no Tupi-Guarani, que envolve todas as pessoas, todo aquele universo que diz respeito àquela determinada iniciativa. Então, a gente tem que colocar e tirar a melhor inteligência desse Iandé da nossa nação para poder potencializar, identificar o que só nós temos, que está claro muitos desses aspectos, outros possivelmente a gente ainda não identificou com a precisão que a gente deve buscar identificar, e identificar o que é que a gente faz que não condiz mais com uma realidade do presente, que não condiz mais com uma realidade do futuro,
e a gente deixar de lado isso. E o que é que nós não estamos fazendo? Que a gente deveria, que a gente tem a obrigação de fazer de modo muito concreto, de modo muito contundente. Então, eu queria começar encerrando com isso, porque eu tenho a impressão que, ao responder essas 3 perguntas, a gente vai deixar de lado, muitas vezes, uma tendência que alguns de nós temos, que é de fazer o tal do benchmarking. E o benchmarking, muitas das vezes, ele desconsidera os aspectos da peculiaridade, das especificidades daquele determinado ambiente, que não necessariamente é semelhante ao outro. E o benchmarking, muitas das vezes, usar uma expressão americana, é catching up to the past. Ou seja, o benchmarking, muitas vezes, a gente está ali abdicando da nossa possibilidade, todos e cada um de nós, acima de tudo, nós todos como nação, de sermos trailblazers, de abrirmos novas trilhas, de sermos pioneiros, de enveredarmos por novos caminhos. Não estou querendo aqui, em hipótese alguma, falar em invenção da roda, mas estou querendo aqui, ou de reinvenção, que seria algo absolutamente fora de propósito. Mas eu estou querendo, sim, que a gente possa entender aspectos que nós temos, identificar todas as nossas possibilidades e sermos sábios o suficiente para nos unirmos em torno disso, para entendermos que esse aspecto brasileiro, de sermos brasileiros, a nossa identidade é o que nos une. E aí, dentro desse grande cenário, a gente buscar focar e deixarmos uma nação bem melhor do que essa nação que a gente recebeu e essa nação que a gente está tentando desenvolver em cima dela. Então, números, a gente poderia aqui mencionar bastante deles, né? Questão do comércio global, vocês entendem disso infinitamente melhor do que eu. Agora, eu queria dizer o seguinte, ontem eu estava falando da questão da eleição de 2016 nos Estados Unidos, e como, dividindo esse raciocínio com vocês, como o presidente Donald Trump, na época, fazendo a campanha, dizia que a infraestrutura americana, ele dizia crumbling infrastructure, que tinha que renovar essa infraestrutura. Então, a gente fez uma opção aí pelo serviço rodoviário. Ontem o Marcelo estava dividindo aí o número com a gente, que a gente tem 60% do nosso tráfego nesse modal e que a gente tem apenas 20% da malha rodoviária americana. E aí, os Estados Unidos ali, um país absolutamente continental, que ele tem a grande vantagem de olhar para o Oceano Atlântico, tocar ali na água do Oceano Atlântico, estender a mão e alcançar a Europa, que ele tem a grande vantagem de tocar ali na água do Oceano Pacífico, estender a mão e alcançar a Ásia. E aí, nós temos, dentro desse nosso contexto aqui, olhando, obviamente, para o Atlântico, nós temos os nossos irmãos africanos na frente da gente, o que, obviamente, do ponto de vista de mercado, consumidor e economia, não se compara com a União Europeia ou com a Ásia, muito menos, mas a gente tem aquela grande vantagem para superar, por exemplo, um dos aspectos dessa infraestrutura americana, e a gente se compara com os Estados Unidos porque a gente tem o mesmo sistema de governo, a mesma forma de governo e o mesmo regime de governo, ou seja, sistema presidencialista, forma republicana e um regime democrático, mas a gente tem aqui a nossa famosa BR do Mar, que ontem foi destacada, e eu queria destacar, para a gente poder agregar esse modal em toda a nossa cabotagem no nosso país, a gente utilizar essa infraestrutura que foi nos entregue por Deus e que está pronta. Então, essa questão da BR do Mar, para poder colocar no contexto das reflexões que eu fiz no início, nessa grande esperança que a gente possa aí se unir em cima dos temas que sejam os temas mais importantes para o nosso país, olhando sempre para o futuro. Afinal de contas, a gente sabe que os dias são longos, mas as décadas são curtas. De repente, a gente passa dias e dias ali, os dias longos, mas quando a gente olha, já foi uma década, já foi 2 décadas, já foi 3 décadas, e aí a gente olha para trás e a gente precisa ter, né, a percepção de que a gente está fazendo algo a mais. Então, gostaria de, com essas reflexões,
rolar a bola aí para você, Mário, de volta, e mais uma vez reiterar aí o meu grande agradecimento a todos por essa oportunidade. Uma excelente tarde, continuação de evento aí para todos nós. Muito grato pela atenção. Obrigado, Eduardo Diogo, que a exemplo do José Augusto nos coloca para refletir, né? Ele, quando estava começando a terminar, né, ele nos coloca essas questões né, do que só nós fazemos, né, do que fazemos que não deveríamos estar fazendo, né, e o que devemos fazer, né? Isso realmente é bastante interessante, além, evidentemente, dos dias longos e das décadas curtas, né? Porque realmente o tempo passa, o tempo não espera, e nós não podemos perder esse bom